Ai, gente, me deu um arrepio ouvindo barulho. Eu espero que seja meu vizinho. E não porque eu fiz o sinal da cruz várias vezes aqui sem propósito nenhum. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Cacá e eu não vou mentir pra vocês, eu tô cagada de medo porque são 11h30 da noite e eu tô só esperando o momento que eu vou editar esse vídeo e vai ter, tipo assim, uma coisa estranha passando nas minhas costas, sei lá, um vulto, uma fumaça branca. A verdade é que eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu recebi um comentário ontem no canal que foi, assim, ótimo, me fez dar boas risadas em plena segunda-feira de manhã. Querida Carol, tu tá envolvida com demônios, com o mal. A evidência disso são as experiências negativas vivenciadas. De todo meu coração, espero que o Espírito Santo te guie nesse processo. Que Deus te abençoe e proteja sempre. Eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei uns 10 minutos olhando pra parede, assim, e pensando em todos os acontecimentos recentes que fossem evidências de que demônios estão, sei lá, me possuindo. E eu lembrei do vídeo recente que eu fiz, né? De várias coisas que deram errado, que eu fui assaltada, que entrou um bicho no meu olho, mas assim, um bicho entrou no meu olho porque eu tô possuída pelo demônio? Ou porque eu tô exalando algum cheiro característico do capiroto? Se eu tô com dor nas costas, é porque eu tô com encosto e não porque eu fico o tempo inteiro assim corcunda. Eu tive que fazer uma cirurgia ortognática que foi, ó, suada. Vocês acompanharam o pós-operatório e é por quê? Nasci com uma deformidade. Por quê? Porque o demônio me escolheu? Então assim, né? Tem coisas que não fazem muito sentido, mas eu confesso pra vocês que quando eu li demônio ali, já me veio um flashback do que aconteceu comigo e eu falei, cara, deixa eu gravar um stories e a reação de vocês foi bizarra. Todo mundo pedindo pra eu contar a história do exorcismo e eu tomei coragem pra vir aqui contar essa história, mas é óbvio que primeiro eu preciso dar o contexto, né? Não adianta chegar aqui e falar aconteceu isso e pronto. Existe todo um contexto por trás. Há algum tempo, uns bons 4 anos, eu venho tendo alguns desentendimentos que eu considero super normais com pessoas da minha família, com amigos, que vai desde posicionamento político até valores pessoais que são divergentes, que não se combinam. Só pra dar um pequeno exemplo aqui, o fato de eu não comer carne mais, já vai fazer 5 anos. Só que algumas pessoas da minha família, eu acho que por preocupação, eu prefiro pensar assim, elas começaram a achar que era falta de ir pra igreja, era falta de fé, o que é muito irônico porque a maioria dessas pessoas nem frequenta a igreja, frequenta. Eu achei muito engraçado, na verdade, principalmente a criatividade e o esforço de algumas delas. Então eu tive uma tia que falou pra minha avó que sonhou com a minha mãe. Pra quem não sabe, minha mãe é falecida há mais de 30 anos. Quando eu falo nos outros vídeos, minha mãe foi pra Dubai, na verdade a minha madrasta foi a pessoa que me criou, que eu também considero minha mãe, mas a minha mãe biológica é falecida há muito tempo. E aí essa pessoa falou que sonhou com a minha mãe e que a minha mãe falava que eu tinha de qualquer forma que ir pra igreja, era meio que urgente. E eu falei, nossa, meu, se ela se esforçou pra criar essa história, ou mesmo se essa história for real, se ela sonhou com a minha mãe, às vezes tá no subconsciente dela de que, né, tô com o demônio no corpo, preciso ir pra igreja. E eu achei ótimo, porque eu sou uma pessoa que tenho zero, gente, mas assim, menos 10 problema de ir em missa em igreja. Quando eu era comissária da Emirates mesmo, e eu ia visitar os países pela primeira vez, uma das primeiras coisas que eu fazia questão de perguntar é, que lugar que eu tô? Mas no que essas pessoas acreditam? Qual é a fé delas? Me leva pra ver? Eu cansei de visitar mesquita, templo, igreja, porque eu acho muito bonito mesmo, faz parte da cultura das pessoas. E é um lugar que, independente da fé, são lugares sagrados e que eu me sinto bem, tirando a Santo Sepulcro, que eu passei mal lá dentro. Já contei isso num vídeo aqui, começou a me dar uns negócios loucos lá, tive que sair, mas não é porque eu não gosto, muito pelo contrário, é porque eu senti uma energia muito forte ali e aquilo me fez crer mais ainda que, cara, aquele lugar é um lugar muito poderoso, né, de muita energia, de muita fé. Então, assim, não entendo, até porque esses lugares tem sempre música, tem sempre canções, mantras, são sempre lugares que eu considero bons. E aí eu pensei comigo, se a igreja é um lugar que me faz bem, que tem música, que é gostoso de ouvir, que eu não tenho problema nenhum em ir, e que ainda vai fazer com que a minha família ache que o demônio saiu de mim, por que eu não iria? Domingo, 7 horas da noite, o que eu faço domingo, 7 horas da noite? No máximo, eu tô lá com a coluna toda torta no celular, vendo a vida das pessoas e entrando em depressão, me comparando com as pessoas. Então, além de tudo, eu vou fazer detox de redes sociais. Partiu, vamos pra igreja. E assim, gente, eu não posso negar que apesar de eu me considerar agnóstica, eu vejo nas igrejas, principalmente igrejinha assim de interior, de zonas rurais, um papel fundamental social perante aquela comunidade. Tô falando isso porque eu comecei a frequentar então a igreja, né? Isso foi lá em 2020, no começo da pandemia. E a pandemia não foi um momento fácil, acredito que pra ninguém. Então eu observava ali, né, até mesmo as palavras do padre confortando as famílias que perderam entes queridos. Eu não
sei explicar, gente, é muito difícil explicar em palavras, assim, mas você via o conforto, o quanto aquela egrégora mesmo de pessoas era importante. Muitas pessoas nem família tinham mais, né? Tem muitas senhoras ali, então é inegável, pelo menos pra mim, quanto a instituição é importante, não só pra esse conforto, mas também eu cansei de ver a quantidade de cestas básicas, de doações, de ações comunitárias que aquelas pessoas faziam mesmo pra se ajudar e ajudar quem tava precisando mais. Então, assim, eu acho importante falar isso. Então, todo domingo eu estava lá na missa com a minha tia, que eu tenho uma tia que é frequentadora assídua, ia eu e ela. E como eu não fiz catequese, eu só fui batizada na igreja católica, eu tenho zero conhecimento bíblico, tipo, eu não sei as histórias. A gente sabe quem é Jesus, quem é Maria, quem é Nossa Senhora, porque a gente vive no Brasil. Até os nossos feriados, por exemplo, tem a ver com a religião católica. Natal, Páscoa, finados, tudo tem correlação. Então tem algumas coisinhas que a gente acaba sabendo, mas outras não. Então eu aprendi muita coisa fez sentido, muita coisa não fez sentido, mas o que eu mais gostava eram as músicas. Era uma igreja muito musical e eu saía mais leve. Até que eu fiz a minha cirurgia ortognática, eu fiquei lá um tempão sem ir na igreja. Quando o médico me deu alta, né, que ele falou, olha, você já pode sair, você já pode andar, que eu também já tava me sentindo melhor. Eu falei pra minha família, vou na missa hoje, agradecer que deu tudo certo, né, com a minha cirurgia, beleza, só que a minha tia que sempre ia comigo tava viajando, então eu não tinha a minha companhia de sempre, e eu me senti meio assim, ai, não quero ir sozinha. E aí a minha prima falou, olha, Carol, vai ser uma missa muito importante esse domingo e eu tô a fim de ir. Aí, gente, fomos, né, coloquei lá minha máscara, tava me sentindo meio estranha, ainda bastante inchada da cirurgia, mas a gente chegou lá. E a gente chegou um pouco cedo, sentamos lá na cadeirinha, no banco de madeira, aqueles bancos bem tradicionais de igreja, e eu comecei a ver que começou a chegar uma quantidade absurda de pessoas. E aí eu olhava pra cara da minha prima e ela não parecia muito surpresa. Eu comecei a pensar comigo mesma, tá, era pandemia, as pessoas evitavam vir na igreja, eles até estavam fazendo live da missa, ou seja, as pessoas podiam assistir de casa. Então eu achei que era meio que por conta disso, assim, que tava muito cheio, só que tava cheio absurdo, pessoas em pé. Um banco que cabia 4 pessoas, tava cabendo 7, 8. E eu já tava começando a ficar preocupada, né, gente? Imagina se eu pego o coronavírus depois de 15 dias de operada, não sei o que ia acontecer. E aí o padre começou a falar, dar as boas-vindas pras pessoas, e eu não tava muito prestando atenção porque eu tava exatamente preocupada com essa aglomeração toda. Foi aí que entrou uma família, já não tinha praticamente lugar, eles pegaram o banco que tava exatamente na frente de mim, da minha prima, a gente tava sentada meio que pra trás, mas não completamente atrás, mas mais pra trás do que pra frente. E essa família entra, era um pai, uma mãe, uma criancinha pequena que o pai tava segurando no colo, a mãe tava segurando uma sacola gigantesca e uma menina de 7 anos. E aí eles se espremeram lá na frente e sentaram bem na nossa frente. Eu tô enfatizando a família porque eles são, assim, peças importantes dessa história, então guardem bem. E aí o padre continuou lá falando, quando eu finalmente presto atenção no que ele tá falando, ele só fala, então vamos começar a nossa missa de cura, libertação e exorcismo. Eu só fiz assim, ó, olhei pra cara da minha prima, arregalei o olho pra ela e ela começou a cascar o bico. E eu assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Como assim exorcismo? Como assim? Não sei, cara. Tipo, a palavra exorcismo, pra quem, como eu, não é estudada, não leu a Bíblia, não tem conhecimento daquilo, eu acabo assimilando ao filme, a coisa de terror. E o pior é que eu nunca nem assisti o filme porque eu odeio filme de terror, eu dou risada o tempo inteiro. E aí o padre continuando, né? E toda vez que eu falar tal coisa, vocês façam o sinal da cruz e falem amém. Eu não vou lembrar exatamente como era, tá, gente? Mas era algo do tipo. Não sei se você fala amém e faz o sinal da cruz. Eu só sei que eu, com 32 anos, eu nunca fiz tanto sinal da cruz em tanto pouco tempo na minha vida. A pessoa lá prejudicada, pós-cirurgia, faltando ferro no sangue, tava amarela, fazendo lá sinal da cruz. Teve uma hora que meu músculo falhou e eu falava, gente, comecei a observar, assim, as pessoas. Porque como eu tava mais pra trás, todo mundo fazia o sinal da cruz ao mesmo tempo. Então era tipo uma coreografia, um ritual ali, uma coisa... Às vezes eu queria que a minha cabeça fosse estudada, porque enquanto eu tava ali observando o braço doendo de tanto fazer o sinal da cruz, a minha cabeça, em poucos segundos, eu tenho DDA, né? Eu tenho déficit de atenção. Isso quer dizer que eu não tenho muito foco. Então eu comecei a ver aquilo, minha cabeça foi indo pra um outro lugar. Eu sei que, ó, as pessoas faziam o sinal da cruz, me vinha um flash das pessoas rezando no Muro das Lamentações. Aí fazia o sinal da cruz de novo, me vinha um flash das pessoas rezando na mesquita, abaixando com a testa no chão. Aí fazia o sinal da cruz, me vinha outro flash dos monges meditando lá na Tailândia. Só sei que quando eu fui me resgatar
resgatar dentro da minha imaginação, eu já tinha passado por todas as religiões, já tava pensando na dancinha lá no ritual do The Away, passando pelos flash mobs que as pessoas dançam igual, e eu tava pensando na haka que os maoris fazem na Nova Zelândia, que foi uma das coisas mais fortes e intensas que eu já assisti. E aí eu falei, caramba, por que eu tô pensando nisso? Por que tá vendo tanto flash disso tudo? E aí eu falei, cara, porque as pessoas estão fazendo o mesmo movimento o tempo todo. E eu falei, meu, que louco, porque a gente que tá na igreja, a gente se acha tão diferente, mas isso aqui não passa de um ritual, né? As pessoas fazendo esses sinais ao mesmo tempo, movimentando uma energia ali, parecia que tava chamando ou repelindo alguma coisa, ó. Só sei que no final das contas eu achei tudo muito bonito. O padre fez o sermão, teve os cantos lá, as músicas de sempre. Ele jogou água benta, que era uma coisa que eu não via acontecer nas missas normais de domingo. Ah, só um detalhe, essas missas aí, essa, no caso, tava acontecendo porque era Semana Santa, então era meio que uma semana intensa de várias coisas diferentes que estavam rolando, várias missas diferentes. Enfim, só sei que chegou no final da missa e ele foi fazer o que ele faz em todas as missas de domingo, ele, no caso, o padre, que é passar o Santíssimo. Mas eu não sei ao certo explicar o que é o Santíssimo Sacramento. Quem souber, por favor, você tá mais do que convidado pra explicar pra gente o que é. Mas é essa imagem aqui, muito bonita, que o padre pega e passa por todas as pessoas da igreja. Ele literalmente desce do altar e ele vai passando e as pessoas vão em direção mesmo a essa imagem, a esse objeto, não sei como chamar, o Santíssimo. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, a minha tia meio que me alertou e falou assim, Carol, não assusta muito, tá? Porque às vezes quando passa o Santíssimo, algumas pessoas caem no chão, desmaiam, baixa pressão. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi foi longe, uma senhora caiu lá longe de mim. Eu falei, nossa, verdade, né? Que doido, as pessoas desmaiam, mas isso é normal, né? A fé das pessoas, às vezes a pessoa tá ali pedindo a cura de uma doença, orando por um filho. E sei lá, cara, às vezes é muita energia, muita fé, baixa pressão, faz umas reação química aí dentro do seu corpo, ok. E aí tem as mulheres que vão acompanhando o padre, né? Então ele vai passando com o Santíssimo e vai um grupo de pessoas que também são da igreja que vão auxiliando ele. Que eu também já tava super acostumada. Então eu já tava no final da missa, eu já tava pensando o que eu ia comer. E aí, gente, me cai uma senhora lá de novo do outro lado da igreja. Aí passou mais uns 30 segundos, uma outra moça deu uma baixada de pressão lá, caiu, aí as mulheres foram lá acudir. Aí eu falei, nossa, hoje tem bastante gente passando mal, né? Que estranho. E aí, gente, já tô nervosa. A menina de 7 anos dessa família que eu falei pra vocês que sentou na nossa frente, caiu. Mas ela caiu igual um saco de batata naquele banco de madeira. Fez um puta barulho porque ela bateu a cabeça. Nossa cabeça é pesada, né? Eu olhei aquilo e eu tenho um instinto que eu acho que vem por conta do meu treinamento de comissária de bordo, que quando eu vejo uma pessoa passando mal, caiu no chão, eu já quero, pular por cima, checar se a pessoa tá respirando, se tem batimento cardíaco, prestar os primeiros socorros. Então eu segurei ali no banco, fiquei olhando aquela menina literalmente na minha frente, e aí o pai dela, nem um pouco surpreso, pegou ela assim, meio que por trás e tentou subir. Só que quando a pessoa tá literalmente desmaiada, ela tá com todo o peso dela pra baixo. E aí ele tava ali tendo uma certa dificuldade, então ele sentou no banco com ela assim segurando. E continuou louvando, cantando a música. Então eu tava desesperada. Eu tava tipo assim, gente, pelo amor de Deus, liga pra ambulância, essa criança não tá respirando. Eu olhava assim, eu falava, cadê? Não tá respirando, pelo amor de Deus. Eu olhava pra cara da minha prima, eu já tava vermelha, eu tava de máscara, mas dava pra ver que eu tava vermelha, desesperada. E aí eu, gente, cadê a mãe? A mãe e a criancinha tinham saído. Eu não sei se a mãe foi fazer alguma coisa com a criança, trocar fralda, não sei. Só sei que tava o pai sozinho com a menina e as ajudantes do padre acudindo as outras mulheres. E eu, gente, pelo amor de Deus, a menina bateu a cabeça, tomografia. Olha, não sei, aconteceu tudo muito rápido. Só sei que demorou tipo uns 30 segundos para as mulheres virem acudir a menina. Aí elas deitaram a menina do banco de madeira, literalmente, tipo, eu tava fazendo parte ali da roda, tava eu, minha prima e as mulheres aqui em volta dela. E ela tava totalmente desmaiada, mole. E eu não sei o que aconteceu comigo, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia nem falar, gente, checa se ela tá respirando. Eu pensei, cara, tipo, essas mulheres estão acostumadas com isso, então elas sabem o que fazer. Aí elas começam, né, a ver se a menina tava bem, dar uma chacoalhadinha, tá bem, acorda, tá tudo bem, machucou? E a menina não responde. Não responde, gente, tô falando, eu não via a menina respirando, não fazia nem, não tava. Aí a ajudante do padre faz o quê? Ela pega na testa da menina e faz o sinal da cruz. Quando ela faz o sinal da cruz na testa da criança, eu não tô brincando, gente, peitoral da criança só faz assim, ó. Ela tá deitada, tá? Deitada no banco, ela faz assim, ó.
braços. E aí ela começa a fazer assim com o braço. E aí ela começa a fazer assim com o dedo. E aí eu falei, tá tendo uma convulsão, só pode ser uma convulsão. A explicação é que ela tá tendo uma convulsão. Até que chegou um momento que a mulher foi fazer de novo o sinal da cruz na testa dela e ela começou a gritar. Ela gritava e ela começava a querer levantar que 4 mulheres enormes não conseguiam colocar a menina de volta no banco, uma menina de 7, 8 anos. E eu não conseguia me mexer. Eu tava assim, ó. Era aqui, era literalmente aqui. Eu tava assim, completamente em choque. E aí, quando começou a chamar a atenção da igreja inteira, 2 outras mulheres vieram, só que elas vieram na frente de mim e da minha prima, então elas vieram pela nossa fileira pra segurar a menina onde a gente tava, que tava as 2 em choque. E aí, eu só virei pra minha prima e falei, vamos embora. Só que eu não conseguia ir embora, porque eu tava naquela expectativa de saber se a menina ia tá bem. Tipo assim, mano, a menina caiu com a cabeça no chão, velho. E ela tá se contorcendo e gritando. O demônio entrou dentro dela, porque quando a mulher fez a cruz lá na testa dela, ela começou a gritar e o peito subiu, só faltou ela levitar. E aí eu fiquei meio que pra trás, assim, só olhando por cima da multidão o que tava acontecendo com a menina. E aí, gente, aparentemente ficou tudo bem. Eu vi ela sentar, eu vi o pai dela abraçar ela. Então eu e a minha prima, a gente foi embora pra casa. Sem brincadeira, a gente entrou no carro, nenhuma falava nada. A gente chegou na casa, nenhuma falava nada. Como eu tava na casa da minha avó, eu entrei na casa da minha avó e eu tentei falar pra ela. Só que eu acho que eu tava branca, eu tava tão transtornada que a minha avó, ela não entendeu se era uma brincadeira ou se era verdade, porque eu tenho o costume de brincar muito com a minha avó. Então ela nunca sabe se eu tô falando a verdade ou não. E eu falei, meu Deus, é tão absurdo que minha avó acha que eu tô brincando. Aí eu fui tomar um banho, aí eu fui comer alguma coisa, aí eu só sei que na hora de eu dormir, quem disse que eu conseguia dormir? Eu não conseguia conceber aquela informação, porque assim, eu não tava preparada. Minha vida, ela tava muito em paz, pensando, sei lá, na possibilidade da existência de ETs, na possibilidade da existência de um espíritozinho ou outro. Eu não tava preparada pra existência de demônios. Sendo bem sincera com vocês, assim, quem cresceu nos anos 90 vai entender isso. Quando a gente ligava a TV de domingo, a gente tinha pouquíssimas opções. Ou era a banheira do Gugu, ou era a tiazinha feiticeira dançando e rebolando na frente da TV, ou era aquela Assembleia de Deus. E aí tinha lá o pastor fazendo exorcismo na pessoa, milhões de pessoas assistindo. E eu tinha certeza absoluta, com os meus 12 anos, que aquilo era um ator, que eles estavam atuando, que era tudo, né, pra conseguir audiência. Eu nunca na minha vida inteira considerei a possibilidade, gente. A existência de demônios tá pra mim tal qual a loira do banheiro está para a 7ª série B, entende? Tipo, pra mim era uma lenda urbana, assim como os gnomos, assim como a existência do boto cor-de-rosa. Então, tipo, ver aquilo era como tá vendo um gnomo, um boto cor-de-rosa ou a loira do banheiro saindo do espelho. Deu tilt na cabeça. Eu fiquei uma semana dormindo com um crucifixo embaixo do meu travesseiro. E de verdade, eu acho que se fosse, sei lá, o pai da criança, a mãe da criança, qualquer outra véia lá que tava desmaiando, fazendo tudo aquilo na minha frente, eu ia sair plena da igreja. Eu ia falar, da hora, né? Alguém fez seu cachezinho de domingo, conseguiu um dinheirinho aí extra, né? Convencendo as pessoas de que demônio existe, que bom, né? Que bom, da hora. Se fosse qualquer adulto fazendo aquilo, eu não teria o choque que eu tive, como foi ver aquela criança. E cidade pequena, gente, não é como se você estivesse vendo uma pessoa estranha. Você tá vendo a criança que estuda com seus afilhados, que brinca com a sua sobrinha na rua. É uma criança, ela não tem nenhuma capacidade de atuação, principalmente de agir com tamanha naturalidade, movimentos que estão literalmente machucando ela. Ela bateu a cabeça, não chorou, sabe assim? Tipo, até hoje eu não entendo. Então assim, gente, vocês me perguntam, mas você continua agnóstica agora que você viu o demônio? Gente, continua agnóstica, mas eu confesso pra vocês que tá cada dia mais difícil pro agnóstico que vive umas experiências doidas como essas experiências que eu vivo na minha vida, porque essa não é a única. Ai, Cacá, mas se você pudesse escolher esquecer o que você vivenciou naquela igreja, você escolheria esquecer? Óbvio que eu escolheria esquecer, eu escolheria não lembrar nunca mais disso. Vocês acham que eu tô podendo, em pleno 2022, com pandemia, crise climática, guerra, fome, racismo, vocês acham que eu tô podendo me preocupar mais com o demônio ainda? Não tô podendo. Não tô podendo e, sinceramente, eu não tava contando com esse plot twist do roteiro da minha vida. Não tava. Eu nunca mais fui na igreja depois desse episódio, tá? Eu pretendo ir um dia ou outro, sim, mas eu tenho bastante medo, principalmente por conta da minha cirurgia. Imagina se o bicho tivesse entrado em mim e eu tivesse caído de cabeça lá.
Gente, eu não tava aqui pra contar essa história pra vocês, tá? Então eu tenho um pouco de receio agora de ir na missa e, sei lá, um demônio entrar em mim. Não sei. Agora eu sou muito adepta da oração. Eu rezo quando eu acordo, eu rezo quando eu vou dormir, eu rezo quando eu vou entrar no banho. Eu rezo até pra ter bilu. Brincadeira, gente. Voltando, inclusive, pro comentário que a pessoa fez, que foi o que desencadeou o tema desse vídeo. Cuidado com isso de achar que tudo que acontece de ruim na sua vida, no mundo, na vida das pessoas, é culpa do demônio. Muito cuidado com isso, de verdade. Eu dei risada com o comentário que eu recebi, mas é um comentário que, se você faz uma situação assim específica, por exemplo, de opressão, de discriminação, e você fala isso, meio que você tá culpabilizando a vítima, né? Então eu não tô nem aí que você tá falando que você entrou um bicho no meu olho, é culpa do demônio. Eu tô dando risada, mas se você falar isso pra uma outra pessoa em outra situação, complicado, existe uma linha tênue, e eu acho importante a gente entender, né? Quando eu brinco dessas coisas de ai meu Deus, e agora eu rezo, tudo que eu tô fazendo eu tô rezando, é brincadeira. Eu acho que no fundo, essa coisa do demônio, ele também é fruto dessa nossa alienação excessiva, sabe? Do preconceito das pessoas, da cegueira que o ódio traz. Eu tenho pensado, assim, às vezes comigo, sozinha, antes de dormir, que se de fato demônios existem, e pode ser que existe, né? Sei lá, que a gente faça desse planetinha Terra um lugar tão maravilhoso, regenerado, que a gente olhe pra tudo que oprime, mata, destrói, e a gente reverta isso, e a gente faça dessa nossa casa um lugar que não tem mais do que eles se alimentarem, porque não vai ter mais coisas que ressoem com esses demônios. Eu sei que é um pensamento muito romântico, mas se for pra acreditar que demônios existem, que pelo menos eu coloque alguma crença na minha cabeça de que também existe alguma maneira de fazer com que eles não ressoem com a gente. Uma dessas maneiras é a gente não tendo medo, é a gente tendo noção das nossas ações, de que a gente não tá replicando aquilo que o demônio significa. Eu não sei, eu não consigo explicações na minha cabeça do porquê entraria numa criança de 7 anos inocente, né? Talvez eu consigo ver o demônio entrando em umas pessoas. Agora, uma criança de 7 anos, pra mim, é muito... Eu ainda não digeri essa experiência. E é isso, gente. Tô admirada aqui, que eu só senti alguns arrepios durante esse vídeo, então tá tudo bem. Acho que não é tão proibido, assim, falar a palavra demônio. Me conta aqui nos comentários se você já viveu uma experiência parecida, se você já viu um exorcismo, ou se você, sei lá... Eu já tô avisando de antemão pra vocês que se vocês estão assistindo esse vídeo aqui, provavelmente o YouTube vai te recomendar outros vídeos de exorcismo. Não assista. Não é uma coisa bonita de se ver. E se você for deixar seu comentário, se você, né, tiver alguma explicação de acordo com a sua crença, eu peço, por favor, do fundo do meu coração, que vocês deixem comentários, assim, bem leves, que vocês não tentem impor, né, goela abaixo, crenças específicas. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like, que você comente, compartilhe. E se você não souber comentar, comenta aqui embaixo ET Bilu, que eu vou entender, eu vou amar. Isso é muito importante pro canal, então eu agradeço desde já. E obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.